Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Por favor, acompanhe a leitura. Nos diz assim a palavra: Em outra ocasião, Jesus entrou na sinagoga e notou que havia ali um homem com uma das mãos deformada. Os inimigos de Jesus o observavam atentamente. Se ele curasse a mão do homem, planejavam acusá-lo, pois era sábado. Jesus disse ao homem com a mão deformada: Venha e fique diante de todos. Em seguida, voltou-se para seus críticos e perguntou: O que a lei permite fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou destruí-la? Eles ficaram em silêncio. Jesus olhou para os que estavam ao seu redor, irado e muito triste pelo coração endurecido deles. Então disse ao homem: Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. No mesmo instante, os fariseus saíram e se reuniram com os membros do partido de Herodes para tramar um modo de matá-lo. Amém. Vamos orar. Senhor, nós queremos ouvir a voz do Senhor. Nós queremos estar na tua presença, assim como aquelas pessoas que estavam ali nesta ocasião, bem próximos do Senhor. Mas para que isso aconteça, o teu Espírito Santo precisa tratar nossos corações e nossas mentes. Afasta de nós tudo aquilo que nos preocupa, toda a ansiedade, toda a dúvida, tudo, para que possamos ouvir somente a tua voz, por meio da tua palavra que é santa, que é bendita e poderosa. Oramos em nome de Jesus. Amém. A cura para nossas maiores dores é o tema da mensagem dessa noite. Nós encontramos aqui um cenário de constante observação dos inimigos, dos opositores de Jesus, e eles seguiam Jesus não era para desfrutarem dos milagres, não era para desfrutarem da presença, não era para desfrutarem dos ensinos de sabedoria de Jesus, nem para aprender, nem para nada disso. Eles perseguiam Jesus exatamente para encontrá-lo em algum erro e assim poderem acusá-lo e matá-lo. Esse era o interesse dos religiosos daquele tempo. Hoje, eu sei que muita gente, ao ler um texto, ouvir um texto desse, talvez pergunte lá no seu íntimo: será que Jesus ainda cura do jeito que ele curava naquele tempo? Será que Jesus ainda age da maneira que ele agia naquele tempo? Este homem, ele encontrava-se em uma sinagoga, era apenas um local de reunião, semelhante a esse que nós estamos aqui, muito semelhante às igrejas de hoje, onde eles liam trechos da palavra de Deus e eles meditavam nesta palavra, eles faziam suas orações. A maioria desse povo era judeu, os que não eram judeus eram simpatizantes ao judaísmo. E é o que está acontecendo aqui. E esse texto ensina-nos algumas lições valiosas para, como discípulos, enfrentarmos as dores e as lutas da nossa vida. Vamos explorar essas três lições centrais. A primeira delas: os discípulos de Jesus, aqueles que creem em Jesus, são observados atentamente. Jesus, ele nos advertiu. Ele disse assim: olha, se eles perseguiram o mestre, eles vão perseguir vocês também, vocês os que crerem em mim. Então nós como igreja, nós como povo de Deus, como aqueles que creem em Jesus Cristo, como Filho de Deus que se encarnou e veio viver a luta que era para ser minha e sua, podemos ter a certeza que somos observados de domingo a domingo. Nós somos observados por nossas
esposas, as esposas pelos maridos, nós somos observados pelos filhos, nós somos observados por esta sociedade que está aí fora, por pessoas que trabalham conosco, nós somos observados. E conforme diz o texto, atentamente, com atenção. Se você é discípulo de Jesus, discípula de Jesus, você tem sido observado. E aqui eu abro o primeiro parênteses. O que é que as pessoas têm visto em nós? O que é que as pessoas têm observado nas nossas vidas? E por que é que elas nos observam? Para encontrarem erros. Do mesmo jeito que Jesus. Essas pessoas que estavam aqui são chamadas de inimigos de Jesus. Eles estavam querendo pegar Jesus no contrapé, fazendo algo errado. O texto ainda diz que quando Jesus fala com eles, eles ficam em silêncio. Nós somos também hoje perseguidos silenciosamente. Os inimigos de Jesus aqui já tinham um plano. Hoje é sábado. Se ele na sinagoga curar alguém, nós vamos acusá-lo e nós vamos conseguir matá-lo. Porque para o judeu, o sábado é um dia santo. E de fato é um dia de descanso. Porém, aqueles homens, com o passar do tempo, nos últimos 1000 anos, 700 anos passados, eles foram criando algumas tradições e eles distorceram a palavra de Deus. Eles fizeram algo terrível aqui no que diz respeito ao sábado. Eles já tinham a isca colocada, aquele homem estava lá com a mão defeituosa e eles estavam só esperando o que iria acontecer. Hoje em dia, gente, não se iludam. Pessoas que não creem em Deus, pessoas que não creem em Cristo, elas estão tramando contra o povo de Deus. Eu tenho visto que nós, com o passar do tempo, estamos tendo maior dificuldade para podermos pregar o Evangelho. Eu, como pastor, não tenho dúvida que é possível que antes que eu envelheça e morra, talvez eu ainda seja preso por pregar o que eu estou falando, falar o que eu estou falando. Porque para o povo de Deus, o que regula é a palavra de Deus. Mas já existem pessoas tramando para que essa palavra não possa ser falada. Eu estou pregando, amanhã ou depois essa mensagem estará lá na internet. E existem hoje muitas pessoas nos vigiando. Olha, se já era difícil no tempo de Jesus, imagine agora com a internet. O que que você tem feito? O que que as pessoas têm observado da tua vida? Deixa eu te falar uma coisa. Se você pensa que a vida, para servir a Deus, é uma vida só do oba-oba, só da alegria desenfreada, você está enganado com o Evangelho. O Evangelho, ele tem um convite duro para nós. Mas é maravilhoso. Jesus, ele diz assim, ó, aquele que quer me seguir, cada dia, ou seja, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tome a sua cruz, que são os seus problemas, as suas lutas, e a maneira de viver de um cristão, e aí siga-me. Não se esqueçam, vocês são observados, eu sou observado atentamente. Mas a segunda lição que nós aprendemos é que Jesus se importa com as nossas dores. Eu creio que aquele homem nunca imaginava que seria curado naquela tarde. Ele, eu acho que não pensava sobre ser curado de uma mão defeituosa. Eu penso que ele não tinha esse tipo de expectativa na vida dele. E olha, não existe preferência para Jesus. A Bíblia não fala se ele era um judeu, se ele era um simpatizante dos judeus. A Bíblia fala que era um homem que tinha um problema. A Bíblia não fala nem se ele tinha fé em Deus, nada disso. Mas podemos perceber que ele estava em um lugar religioso. Jesus se importa com as nossas dores sempre. O pecado, a queda do homem lá no Jardim do Éden, é sinônimo de dor e sofrimento. Toda dor que eu
tenho, todo sofrimento que eu vivo, experimento, é fruto daquele primeiro pecado. E depois de atitudes nossas mesmos, decisões que nós tomamos todos os dias, atitudes, posicionamentos. Aquele homem certamente conhecia o que era dor, gente. Aquele homem conhecia o que era dor. Eu não sei se você já em alguma ocasião se sentiu assim, fora do grupo, assim, rejeitado, ou as pessoas te olhando de um jeito estranho. Eu já me senti assim, diante de um grupo étnico uma vez. Eu não quero alongar isso daqui, não, mas pessoas estavam falando em um outro idioma que eu não conhecia, não falava, e propositadamente, o pouco que eu conhecia, eu sabia que era de mim. É uma sensação horrível esta. Quantas vezes esse homem, com esta mão defeituosa, tinha sentido algo parecido? A dor que ele sentia. Ele podia ir na sinagoga, mas ele não podia ir no templo. O templo impedia a entrada de uma pessoa que tivesse qualquer defeito. Vocês já imaginaram isso? A vontade que ele tinha de entrar no templo? Mas ele não podia. Ele tinha que superar o constrangimento. Às vezes alguém podia olhar e falar assim: mas ele já está até acostumado. A gente consegue, às vezes, superar o constrangimento que a gente tem para ninguém perceber. Mas nós que temos algum tipo de dor interna, sabemos como que esse negócio é difícil. Às vezes alguém fala algo sobre aquele problema, nem sabe que a gente tem um problema desse, mas aquilo vai e fere a gente. Eu imagino que era essa a vida desse homem. Jesus desafia as regras dos homens para curar aquele homem. O legalismo tinha tomado conta dos judeus e dos religiosos do tempo de Jesus, como eu já disse. Eles distorceram, eles criaram muitas leis em cima da lei, e eles chamavam isso de tradição. Até hoje, os judeus ortodoxos, eles têm leis baseadas em tradições. Se você pegar uma Bíblia do povo judeu, você vai ter no centro dos dois lados da Bíblia o texto. Nas duas abas, esquerda e direita, você vai ter a tradição. Uma espécie de comentário. E era essa tradição que eles estavam jogando sobre Jesus, curar no sábado. E Jesus, sobre o sábado, falou: o sábado foi feito para o homem. E o homem não foi feito no sábado. O que Jesus estava dizendo era: é importante o descanso, mas existem coisas importantes. Este homem está sofrendo, este homem tem dores emocionais terríveis. E Deus conhece as nossas dores emocionais. Deus conhece quando nós estamos com a cabeça que nós não conseguimos nem descansar. Você já ficou assim, parece que ligado no 220, que a gente nem consegue dormir, pensando em situações, em dificuldades? É mais ou menos assim que eu imagino que era a vida desse homem aqui. Olha, nós precisamos, como religiosos, como igreja, sermos muito cuidadosos biblicamente hoje, para não sermos como aqueles religiosos do tempo de Jesus. Eles criaram tradições, eles interpretavam coisas muito absurdas. Hoje eu tenho visto pessoas interpretarem a Bíblia de forma absurda. Eu tenho visto algumas pessoas colocando tradições à frente da Bíblia. Olha, algumas tradições, elas são até importantes. E eu penso que a gente vive em um tempo de descartar muitas coisas. A tradição do mais novo respeitar o mais velho, a tradição de sermos educados, a tradição de sermos honestos, a tradição de buscarmos melhorar nossa vida, essas tradições são boas. Agora, biblicamente, nós temos que ser o povo mais cuidadoso do mundo, porque é fácil de começarmos a criar coisas que não têm nada a ver com a vontade de Deus. Jesus colocou tudo em ordem, mas olha como que Jesus fez. Ele faz uma pergunta retórica. Pergunta retórica é aquela que você não precisa pensar para responder, a resposta está implícita. Ele fala assim: o que a lei permite fazer no sábado? Para todos ali daquele lugar. O bem ou o mal? Ora, qual que era a única resposta que tinha que ser dada? O bem ou o mal? O bem. Aí ele fala assim: salvar uma vida ou destruí-la?
Salva, a resposta não tinha que pensar. E aí ele chama o homem à frente. Ele fala: vem aqui. O texto diz que ele colocou o homem à frente de todos. E ele falou: estende a mão. Ah, pensa um pouco nisso. Você ir na frente de todos. Se eu chamar alguém aqui agora é constrangedor. E às vezes você já me conhece há tanto tempo. Pode ser um filho meu. Aí eu chamo um filho meu que tem um problema, um defeito na mão. Falo: estende a mão. Vocês pensaram aqui no choque dessa situação ou não? E aí Jesus cura aquele homem. Sabe o que eu quero que a gente pense nesse momento? Deus é amor, gente. Eu creio que somente Deus e aquele homem sabia o que era de fato a vida dele, os pensamentos dele. Ele amou aquele homem. Jesus falou: vem aqui. E ele estava para ser acusado, para matá-lo. Ele sabia disso tudo. Alguém pensa assim hoje em dia: pastor, eu não estou conseguindo lidar com a minha filha. Eu não sei mais o que fazer com a minha filha ou com o meu filho. O que eu faço, pastor? Ame teu filho, ame a tua filha. O amor é o primeiro passo que a gente tem que dar em qualquer problema, em qualquer dificuldade. O que fazer no meu casamento? Seja lá o que for, dê o primeiro passo amando. Ame as pessoas, faça tudo com amor. Perdoe, compreenda, resista, ande um pouco mais. Jesus que nos ensinou, ó, se alguém te convidar para andar uma milha, ande duas. Isso significa tenha paciência, seja uma pessoa misericordiosa. Ah, como nós estamos precisando de pessoas misericordiosas, gente. Nós vivemos em um tempo que eu ouço as pessoas dizerem assim com a boca cheia: comigo não tem esse negócio. Eu não levo desaforo para casa. Hoje em dia ainda virou assim, ó. Eu processo mesmo. Anda uma milha mais, ame mais, resista. Não importa qual a situação que você está enfrentando hoje. Talvez a desesperança esteja minando você no problema que você está vivendo. Peça força, sabedoria, paciência a Deus. Em suas orações, nos momentos difíceis, você tem tido consciência que Jesus se importa com você? Eu quero que fique bem definido aqui nessa mensagem. Jesus, de fato, se importa com você. Jesus não vê você só a hora que você está aqui no culto, não. Ele vê você durante o dia, durante a semana. Jesus é Deus e Ele acompanha você, a sua vida. Nossas vidas têm um significado, nossas vidas têm um roteiro escrito por Deus. Em terceiro lugar, nossas maiores dores podem ser curadas. Onde está a sua maior dor? Você chegou aqui nessa noite, sem dúvida, com uma área da tua vida que tem a maior dor. Onde é que está a tua mão defeituosa? É no seu trabalho? É no seu casamento? Onde é que está a sua mão defeituosa? Onde é que está a sua dor? Onde é que está aquela situação que tem forçado você, talvez, a sofrer de um jeito que só Deus conheça? Expõe a sua dor para Jesus. E isso, gente, você não tem que sair gritando para as pessoas quais problemas que você enfrenta. Você tem que, sinceramente, colocar-se diante de Jesus. A palavra que nós lemos diz que Jesus chamou aquele homem à frente. Ele podia ter dito: eu não vou aí não, que conversa é essa? Eu não vou, já basta eu viver os meus problemas. E quando foi, Jesus fala: estenda a sua mão. Ele poderia ter se recusado. Aqui a Bíblia nos ensina o seguinte: nós temos que ser simples e humildes na presença de Deus, gente. Nós não podemos ficar trancados na defesa. Nós temos que abrir o coração e falar: Senhor, é nessa área que eu estou sofrendo. Para Deus, é para Deus. O homem estendeu a mão. Não tenha constrangimento nenhum. Você não sabe o
quanto que Deus pode alterar o curso da tua vida em um culto, em um momento de oração, em um piscar de olhos. E só Ele pode. Só Ele pode alterar isso. Somente Deus pode mudar, transformar isso. Talvez aquele problema fosse pequeno aos olhos dos outros, né? Talvez alguém já tivesse dito para aquele homem: ah, mas ele tem um problema na mão, mas tem tanta coisa que ele pode fazer. Eu já fui no supermercado e vi lá um homem trabalhando com um problema nas duas mãos e ele conseguia lá trabalhar. Outro podia dizer: não, tem muita gente pior. Às vezes a gente faz isso, né? Ah, se você for analisar, tem muitas pessoas pior. Outros dizem: ah, tem gente que está passando necessidade, mas tem outros que está passando é fome. Gente, a gente tem, como cristão, aprender uma lição preciosa. Não fale da dor do próximo desse jeito. Só quem tem uma mão defeituosa sabe o que é isso. Só quem tem um problema interno doloroso sabe o que é isso. Pare de querer analisar a vida do outro. Se não for para ajudar, pelo menos reflita sobre a situação. Eu tenho certeza que aquele homem já tinha ouvido palpites de tudo quanto era natureza. A dor que ele sentia, só ele e Deus conhecia. Mais uma vez, onde é que está a tua dor? Onde é que está a tua mão defeituosa? Na vida do teu filho? No seu casamento? No lado profissional? É a sua vida financeira? Somente você e Deus conhecem essa dor. Essa situação que tem apagado a sua alegria, talvez a sua satisfação. A Bíblia não fala quantos anos tinha aquele homem, porque também não importa, né? Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. O fato é que Deus conhece todos os nossos dias. Deus sabia: hoje vou curar aquele homem que tem sofrido tanto, que tem chorado tanto por causa daquela mão. O tempo de Deus só Ele conhece. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Eu gosto muito quando nós estamos reunidos em igreja, porque a Bíblia nos diz que quando nós estamos reunidos assim, mais de 2 ou 3 no nome de Jesus, ali o Senhor derrama a sua bênção. Isso significa que nesse momento aqui existe um mistério, gente. Um mistério de Deus, um fluir de Deus. Existe aqui uma conspiração celestial toda poderosa, segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz assim, ó: agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43:16 diz assim: eu sou o Senhor, que abriu uma passagem no meio das águas, um caminho seco pelo mar. Referindo-se quando Deus abriu o mar vermelho para o povo passar. Jesus disse: o céu e a terra desaparecerão, mas as minhas palavras jamais desaparecerão. É muito importante a comunidade da fé, a igreja, porque aqui Deus derrama bênção sobre sua vida de um jeito que não dá para explicar, é um mistério de Deus. Por isso ame a igreja de Deus, participe dela. Eu estava feliz vendo o pessoal carregando cadeira, carregando a mesa, até o José Bonifácio, que é o homem da recepção lá, estava ajudando. E ele estava trabalhando, né? Nós estávamos fazendo com alegria. É assim mesmo, a gente tem que viver a igreja assim, ó, comunidade agarrada, porque ali é onde Deus derrama a sua bênção, de um jeito precioso, espetacular. E eu quero encerrar pensando em cada um de nós com nossas dores, especialmente as que estamos carregando hoje. Eu quero que você baixe sua cabeça aí no seu lugar. Nós vamos orar por essas dores, nós vamos orar por essa dificuldade, nós vamos orar pelo motivo aí que está sendo uma rachadura na tua vida, por onde tem esvaído a sua alegria. Eu não sei, mas Deus sabe de coisas que só você conhece, que só eu conheço. Vamos colocar isso diante de Deus. Se você entendeu a palavra de Deus, o recado de Deus para você essa noite,
Não perca essa oportunidade. Baixe sua cabeça. Vamos orar? Baixe sua cabeça. Feche teus olhos. Que momento precioso. Senhor, nós somos o teu povo, somos a tua igreja e estamos muito gratos por isso. Porque o Senhor resolveu nos amar de tal forma que trouxe-nos a tua presença. A tua palavra, ela foi explanada, ela foi explicada a nós nesta hora. Meu Deus, eu não conheço o íntimo de ninguém aqui, mas o Senhor conhece a mim. O Senhor conhece a todos que aqui estão. O Senhor conhece a todos que estão tendo acesso a essa mensagem pela internet, em qualquer lugar desse planeta. Meu Deus, assim como o teu poder foi derramado na vida daquele homem há milhares de anos, e ele saiu naquela noite, naquele momento, da sinagoga, curado, com a mão restaurada, derrama este poder sobre a vida da pessoa que sinceramente está clamando por tua ajuda agora. Senhor, conserta veredas, caminhos que têm sido tortuosos na vida de alguns de nós. Conserta situações, meu Deus, relacionamentos. Ó Pai, se alguém está clamando por um problema de saúde, tu podes todas as coisas, porque nós, na tua palavra, lemos hoje que o Senhor consertou provavelmente ossos, nervos, todas as coisas, para que a mão daquele homem voltasse a ser como deveria. Ajusta nossas vidas agora com o teu poder. As expectativas que temos, ajude-nos, ó meu Deus, derrama este poder, porque tu és glorioso, sobre o Senhor está todo o poder, sobre toda a terra. Abençoa aqueles que estão clamando, estão sedentos, estão necessitados. Nós pedimos isto, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.